Estamos aqui novamente no canal Transgressão. Eu, Marlos Furigo, e meu amigo economista, professor Carlos Magno Esteves Vasconcelos. Tudo bem, professor Carlos Magno? Tudo maravilhoso, professor Marlos, tudo em Que paz. bom, que bom. Carlos Magno, indo direto ao assunto. Hoje no Brasil estamos vivendo um momento sui generis, com o que aconteceu no 8 de janeiro, com o golpe que se tentou dar no Brasil, com o envolvimento, inclusive, de militares, de políticos. E hoje nós tivemos na CPI o depoimento do general Heleno. Era um braço direito do presidente Bolsonaro, ocupando Sim. cargos, do primeiro escalão do governo. A primeira coisa que me chamou a atenção é a truculência dele. Ele, sendo questionado, ao invés de estar lá prestando esclarecimentos, ele toma uma postura, um tom de agressividade. Isso, eu fico imaginando como ele deveria ser ocupando um cargo no primeiro escalão do governo. Como ele deveria tratar as pessoas, como ele deveria lidar com as situações que lhe eram adversas ou com as quais ele discordava. E na prática, pouco falou. Se omitiu. Mas nós sabemos que ninguém ocuparia um cargo no primeiro escalão do governo se fosse um omisso. Se não fosse alguém que corroborasse, que ajudasse nas articulações políticas. E ele ocupou um cargo no governo de um presidente que possuía um projeto autoritário, que possuía um projeto, inclusive, golpista, pela forma como ele lidou 4 anos de mandato. E então, meu amigo, eu gostaria de saber qual a sua leitura acerca desse depoimento e acerca do general Heleno. A palavra é sua. Primeiro, comentando aqui brevemente a respeito dessa questão da truculência. Ele é um cara super truculento, né? Sempre foi. Inclusive, quando mais jovem, era mais truculento. É um camarada que participou da ditadura de 64, fez oposição, inclusive, ao retorno do país à democracia. Esse camarada esteve envolvido lá no Haiti, quando lá esteve, inclusive indicado pelo então, naquela época, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O general Heleno serviu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Haiti. E ele se envolveu lá numa operação que ele comandava, que terminou numa tragédia humanitária lá no Haiti. E ele sempre foi um sujeito muito truculento. Em alguns momentos do depoimento de hoje, isso se fez presente, mas eu achei que o Augusto Heleno hoje ele estava ele estava parecendo um cordeiro, estava manso hoje, do jeito que eu nunca vi. Costuma ser mais truculento. E algumas coisas vale a pena a gente destacar nesse depoimento dele no dia de hoje. A primeira é que o general Heleno estava ali se beneficiando de um grande privilégio que somente a democracia concede aos cidadãos de um país, que é o privilégio de participar de um depoimento, inclusive com a prerrogativa de se calar. Veja que coisa interessante, que coisa irônica. Um sujeito que é francamente autoritário, truculento, defensor de ditaduras e, recentemente, do golpe de Estado. Um sujeito que odeia a liberdade dos outros, naquele momento ali, usufruindo da liberdade que lhe era concedida por um regime democrático. Me permite uma parte, Carlos Magno. Claro. Liberdade essa que não era dada durante o regime militar. É só nós lembrarmos da tortura. Claro, Pessoas inocentes, inclusive. Quando eu falo inocentes, não quer dizer que aqueles que foram presos pelo regime eram culpados. A não ser culpados, muitas vezes, de lutar pela democracia, culpados de condenarem o autoritarismo do regime militar. Mas essas pessoas não tinham direito de ficar caladas. claro. Eram
constantemente torturadas. A tortura, um crime extremamente abominável, ainda mais por parte do Estado, que deveria proteger os seus cidadãos, era uma prática corriqueira. É disso que eu falo. Né? É disso que eu estou falando, é disso a isso que eu me refiro exatamente, porque se ele tivesse se apresentado como testemunha, que ele estava ali como testemunha de um crime, que é o crime que está sendo investigado hoje na CPI, o crime de um golpe de Estado que teria sido praticado no Brasil através dos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele é uma testemunha. Se ele tivesse participado de um depoimento dessa natureza como testemunha de um crime durante a ditadura, ele não apenas não teria o direito ao silêncio, mas certamente teria sido torturado, provavelmente, na idade que ele tem hoje, até a morte. Sem dúvida. Hoje teria sido o último dia de vida do general Heleno na ditadura. Né? Então é uma ironia que aquele camarada tenha aparecido lá, sujeito truculento, violento, defensor e amante dos regimes autoritários, e tenha ido lá e tenha usufruído de uma grande liberdade de se calar. Mas aqui eu já emendo o meu segundo comentário. Eu confesso a você, Marlos, eu já vi muita gente covarde na minha vida. Já vi muita gente covarde. Mas esse general Augusto Heleno, e não é só ele não, tem outros generais no Brasil, mas esse em particular, eu nunca vi um sujeito mais covarde do que esse em toda a minha vida. Eu me lembro dele quando estava no poder e quando tinha ao lado dele o presidente da República, que por sua vez era o chefe das Forças Armadas, com quem ele comungava com as ideias. Ele ali, ele era bravo, ele tinha posição e dizia e falava, e dizia que o Lula era um bandido, era um criminoso. Hoje, lá no depoimento, o homem o tempo todo ficou dizendo que vai se manter calado. O tempo todo vai se manter calado. Perguntaram para ele se ele apoiava o golpe, ele falou, vou me manter calado. A coragem que ele tinha, ela se esvaiu completamente. Nunca vi uma criatura tão covarde na minha vida como esse general. E eu fico imaginando se os outros generais brasileiros têm esse perfil. Uma outra questão a respeito desse depoimento aí do Augusto Heleno foi que, entre idas e vindas negativas e confirmações dele, ele acabou dizendo, sem dizer de uma maneira muito clara, inclusive por conta dessa covardia dele, ele acabou dizendo que o processo eleitoral no Brasil foi um processo legítimo. Teve alguém lá que perguntou para ele, não sei se uma deputada, uma senadora, enfim, eu não me recordo exatamente quem foi, perguntou para ele se ele achava que as eleições tinham sido fraudadas. Sem responder diretamente, o que prova mais uma vez que é um covarde, ele disse o seguinte: olha, as eleições foram realizadas, o candidato vitorioso tomou posse, eu não posso dizer que foram fraudadas. Mas se não pode dizer que foram fraudadas, então foram legítimas. Depois, questionado a respeito de uma outra frase dele, de que ele teria dito que bandido no Brasil não sobe a rampa do Planalto, e questionado se ele se referia ao Lula, ele disse que o Lula subiu a rampa do Planalto. Ou seja, o Lula não era o bandido de quem ele falava. Será que ele estava falando do chefe dele? Não ficou no ar, ficou em aberto isso aí. Não sei se ele estava se referindo ao próprio chefe dele. Muito embora o chefe já tivesse subido a rampa uma vez, né? Mas, enfim, o depoimento desse camarada foi uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. E o que é mais interessante, ainda sobre esse depoimento, foi um comentário a respeito do dia de hoje, lá na CPMI, feito pelo senador Sérgio Moro. Esse Sérgio Moro realmente, a cada dia que passa e a cada novo acontecimento que surge com a presença dele, com a figura dele envolvida, é sempre patético, né? Sérgio Moro hoje teria dito que o governo do PT, inclusive durante essa CPI, e aproveitando-se talvez dela,
essa CPI que foi exigida pela oposição, ele disse que o PT tem tentado desmoralizar as Forças Armadas. Isso veio de Sérgio Moro. Eu, na hora que eu vi aquilo, fiquei pensando comigo, mas esse homem não tem limite do ridículo do que ele fala? Quem mais tentou desmoralizar as Forças Armadas no Brasil nos últimos tempos foram nos últimos 4 anos, o governo de Jair Bolsonaro. Tentou envolver as Forças Armadas num projeto de golpe, encheu o governo de militares da ativa e da reserva, usou de todo tipo de truculência, envolvendo as Forças Armadas no projeto dele, inclusive no projeto de mostrar que as urnas eram falsificáveis. Colocou o Ministério da Defesa, que tinha como chefe um comandante do Exército, colocou o Ministério da Defesa e o ministro da Defesa em contato com um bandido chamado Delgatti, vinculou o Exército Nacional e as Forças Armadas Nacionais a bandidos. Esse é o homem que tentou, na verdade, desmoralizar as Forças Armadas, e eu acho que ele conseguiu, se não um processo irreversível, ele conseguiu aí um feito grande, porque hoje a situação das Forças Armadas brasileiras não pode ser mais desmoralizada do que em outra época da nossa história. Você chamou a atenção, Carlos Magno, para um aspecto extremamente importante que eu acho que poucas pessoas perceberam. Né? Na medida em que o governo Bolsonaro envolveu as Forças Armadas, ele desmoralizou. Como você mesmo colocou. Não é o Lula que está desmoralizando, não é o governo do PT que está desmoralizando. Mas o próprio Bolsonaro fez isso ao longo de 4 anos. É só a gente lembrar o ministro Pazuello. Literalmente um pau-mandado. Um general sendo um pau-mandado de um presidente da República com um projeto autoritário. E que General foi da ativa, hein? da ativa. E que se demonstrou totalmente incompetente na condução do combate à pandemia. Outro detalhe, né, que você percebeu, e que eu achei riquíssimo, é o Sérgio Moro fazendo essa denúncia de desmoralização das Forças Armadas. E como você mesmo disse, quem teve esse papel foi o próprio governo Bolsonaro que fez isso. E essa crítica veio de alguém que desmoralizou o próprio judiciário. Sim. Na medida em que ele, pela forma como conduziu, né, os processos na Lava Jato, fez. Que autoridade, que legitimidade, que moral ele tem para fazer esse tipo de acusação. Sim, sim. E agora parece que dá uma tentativa aí de pelo menos de uma parcela dos militares, inclusive de descredibilizar a delação premiada do Cid, né? O tenente-coronel que fez lá a delação premiada, e que nessa delação ele menciona uma reunião entre Jair Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas, onde Jair Bolsonaro colocou na mesa de maneira clara e objetiva de que ele tensionava uma ruptura da ordem democrática. E segundo o tenente-coronel Cid, o projeto só não foi adiante porque o representante, me parece que do Exército e da Aeronáutica, não teriam apoiado o projeto golpista de Jair Bolsonaro. Né? Apenas o almirante, né? Apenas o céu Apenas marinho. o almirante lá, eu não sabia que eu não sabia que no mar tinha rato. Eu não sabia, você sabia? Tem umas coisas que a gente descobre sem querer, né? Ratos dos porões dos navios. É isso, meu amigo. Falou, Carlos Magno. Prazer falar contigo.